Na aula de hoje, nós vamos resolver os exercícios que vocês responderam no questionário online e também no caderno do aluno. Bom, primeira lição. Todos os exercícios trabalhavam com a potenciação e a propriedade dela. Então, primeiro, vamos lembrar que potência é a repetição da operação da multiplicação pelo mesmo número. Exemplo, quando a gente tem um número se repetindo, multiplicando, por exemplo, o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, a gente pode utilizar a potência para comprimir esse número, fazendo com que a quantidade de vezes que está se multiplicando, 5 vezes, se torne um expoente. Então, ficaria 3 elevado a 5, ok? Então, vamos lembrar isso, porque vocês se confundem muito, achando que um expoente está multiplicando pela base, e não é bem isso. Se eu tenho, lá no caderno do aluno, ele está pedindo para você responder os 10 primeiros números naturais elevado ao quadrado, e eu quero saber, nesse exercício, qual é o resultado de 5 elevado ao quadrado, eu vou fazer a operação da potenciação, aonde 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. E aí é que tá. A maioria de vocês confundem, achando que o 5 é vezes 2. Não. Lembra que a operação de multiplicação é um agrupamento da soma e não da multiplicação mesmo, tá? Não faz sentido ser o próprio agrupamento. Então, aqui, primeiro exercício, vai ficar 5 vezes 5, que dá 25. Então, seria a alternativa onde dá o 25. Essa questãozinha vale um ponto. A próxima, nós temos um cubo, e lá no exercício da apostila, ele dava 3 cubos, onde o primeiro era um cubinho normal, um pequeno cubo, o segundo cubo era um cubo formado de 2 por 2, e um terceiro cubo, que era o 3 por 3. Esse cubo aqui, ele é um formato de 4 por 4, certo? Se a gente contar, todos os lados dele sempre terão 4. E aí ele pede para a gente dar o total de cubinhos que tem aqui dentro, ou seja, o volume dele. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, só de contar os lados já dá para saber qual é a resposta. Por quê? Pois quando a gente lê cada uma das potências, a gente está lendo já o cubo, ó, 3 ao cubo. Não, não é 3. Não é 3 de lado. 2 ao cubo, também não é 2 de lado. 4 ao cubo, ponto. Essa é a alternativa. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4 vai dar o 64. Próxima questão. Tá pedindo para a gente escrever lá na apostila os primeiros números elevado ao cubo. A mesma coisa do exercício anterior, só que em vez de ao quadrado, é elevado ao cubo. Seguindo a mesma lógica, cuidado para vocês não se confundirem. Não é 7 vezes 3. Então, a resposta aqui não pode dar 21. Vai ser 7 vezes 7 vezes 7, que vai ser igual. Aí, na hora que a gente faz 7 vezes 7, vai dar 49. 7 vezes 49, 343. Até aqui tá fácil, né? Vamos para a próxima. Na questão 1.6 lá da apostila, ele dá alguns números em forma de potência, potenciação, e aí pede para você escrever por extenso. Então, nesse exercício aqui, o que a gente vai fazer? Só ler e ver qual deles representa. A gente viu que 12 elevado ao cubo não é uma soma, e sim a multiplicação de 12 se repetindo 3 vezes. Então, só nesse exercício, a gente já pode eliminar duas opções, porque aqui eu tenho soma, e nesse daqui eu tenho multiplicação de 12 vezes 3, que é a mesma coisa desse, tá errado. Então, essas duas a gente já pode eliminar, sobrando essas duas alternativas. E como que a gente lê? É 12 elevado ao cubo, porque está na terceira potência. Só que repare os dois resultados. Tem uma diferença também. E fazendo 12 vezes 12 vezes 12, vai dar 1728. Tudo bem? Até aqui? Bom, lembrando que vocês sempre podem voltar
pausar o vídeo, verificar se as informações do seu caderninho estão certo, tá? Voltem para ver se caso vocês estiverem com dúvida, voltem na explicação. Nessa questão, ele dá várias sequências do 3, lá no caderno do aluno, o 3 elevado a 3, 3 elevado a 2, e vai pedindo para você subtrair 1 do expoente. Então, o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai subtrair 1 do expoente aqui do 3 elevado a 1. Quando a gente subtrai 1 do 3 elevado a 1, o que vai acontecer com o expoente? Ele era 1, subtrai 1, ficou 0. Então, ficou 3 elevado a 0. Lembra dessa propriedade? Todo número elevado a 0 é sempre 1. Então, o resultado deu 1. E se fosse 3 elevado a menos 1? Lembra que o expoente negativo serve para inverter a base vai inverter. E aí, trocando o denominador pelo numerador, tudo bem? Então, já dei até um spoiler aqui na questão 1.9, do expoente negativo, que a gente vai precisar para resolver. Primeiro, no exercício 1.9 lá da apostila, tem vários que vocês tinham que resolver usando as propriedades. Agora a gente vai usar as propriedades da potenciação. Então, primeira coisa, quando a gente for resolver esse exercício, a gente tem que inverter a base aqui. O expoente negativo não deixa a base negativa, hein? Cuidado para vocês não se confundirem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa base. Como que eu inverto a base? Eu vou colocar o numerador. Lembra que quando nós não temos o denominador ou o numerador, no caso aqui a gente não tem denominador. Quando a gente não tem, todo número ele é uma fração. Quando não tem nada embaixo, vale 1. Aqui, como a gente faz para inverter? Esse 1 vem para cima e esse 3 vem para baixo. Ele passa agora, o numerador passa a ser o denominador. Invertemos a base e agora a gente resolve os expoentes. Quanto é 3 elevado ao quadrado? 3 vezes 3 dá 9. E aqui a gente vai ter o 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5 dá 25. Agora a gente vai multiplicar essas duas frações. Lembrando que na multiplicação de fração, a gente multiplica na mesma linha, ou seja, o numerador com o numerador e a parte de baixo, o denominador com o denominador. Aí vale a mesma regrinha, quando não tem nada eu coloco 1. Então, na hora que eu multiplico, vai ficar 25 sobre 9. Lembrando que o expoente não fica negativo, não deixa a base negativa, tudo está positivo. Então, 25 sobre 9, dá para não confundir, que tem duas alternativas aqui, é essa daqui, a positiva, tá? Bom, aí aqui a gente vai usar a propriedade da potência na multiplicação e na divisão. Eu passei para vocês, vocês devem ter no caderno, mas quem não tem ou está assistindo essa aula e não participou da aula da potenciação, dá uma olhadinha no Google, propriedades da potência na multiplicação e na divisão, tudo bem? Então, qual era a propriedade? Quando a gente tem uma multiplicação de bases iguais, desde que a base seja igual, hein? A gente vai pegar a base, repetir ela e vai somar os expoentes. Lembrando que isso aqui é uma expressão numérica. No caso aqui, eu posso resolver qualquer uma das duas. Eu posso dividir primeiro ou multiplicar primeiro. Mas lembra que na expressão numérica, a gente tem que resolver primeiro multiplicação e divisão para depois resolver a soma e subtração, tá? Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Resolvendo a multiplicação, vai ficar assim. Eu vou repetir a base e somo os expoentes. 10 mais 8, 18. Aí eu vou copiar aqui o exercício para terminar o dividido por 2 elevado a 6. Pronto. Agora a gente vai fazer a operação de divisão. A divisão ela é uma operação inversa da multiplicação, ou seja, eu faço o inverso que eu fiz no expoente também. Então, se na multiplicação eu vou somar os expoentes, na divisão eu subtraio os expoentes. Então, vai ficar 18 menos 6, e o resultado vai ser o último aqui, 2 elevado a 12. Próximo exercício. Lembra que a propriedade ela precisa ter bases iguais, certo? Então, nesse caso aqui, também não tem bases iguais. E ainda por cima, não é nem multiplicação nem divisão. Se a gente tiver soma ou subtração,
a gente precisa resolver a potência. Lembra que a potência é uma multiplicação. Então, o que nós vamos fazer nesse exercício aqui em particular? Nós vamos resolver a potência de 6 ao quadrado, coloca a resposta aqui, menos 2 elevado à quinta potência, e vou colocar a resposta aqui. Lembrando que 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. E 2 elevado à quinta potência vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. E não é soma, vocês não vão somar esses números, vocês vão multiplicar. Lembrando, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, ficou 36 menos 32. Lembrando que isso está elevado à terceira potência, elevado ao cubo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar dentro do parênteses ainda, eu não tiro o parênteses. Resolvendo isso, 36 menos 32 vai dar 4. Agora, o resultado eu elevo à terceira potência, ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4, a gente já fez lá no exercício do cubo, que dá 64. Pronto. Último exercício. Esse exercício, ele faz parte da nossa apostila, que também tem radiciação. Então, a gente envolveu as duas coisas, potenciação e radiciação. Lembrando que a potência ela é o inverso da raiz. E aí, a gente tem lá, eu trabalhei com vocês, os expoentes fracionados. Mas aqui, a gente nem precisa entrar nessa parte. A gente só precisa resolver a expressão numérica. Aonde a expressão numérica, lembra? A gente vai resolver primeiro a multiplicação e divisão. Só que nesse caso, a gente tem radiciação. E a multiplicação, ela está sendo representada pela potência. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver o 4 ao quadrado e o 3 ao quadrado e copiar todo o restante, tá? Então, ficou assim. Eu, se quiser, pode até resolver aqui dentro antes, mas tudo bem. Ficou assim, 4 ao quadrado é 16, menos a raiz quadrada de 27 mais 9. 27 mais 9 vai dar 36. Então, ficou raiz quadrada de 36. Antes de subtrair, eu vou tirar da raiz quadrada. Então, antes da gente fazer qualquer operação, primeiro eu tenho que resolver aqui dentro da raiz para tirar dela. A raiz quadrada de 36, lembra? O número que vezes ele mesmo que dá 36. Vai ser o próprio 6. Então, ficou 16 menos 6. 16 menos 6 é igual a 10. Essa questãozinha era de nível difícil, porque envolvia duas habilidades, então ela valia 2 pontos, diferente das outras que valia 1. Bom, é isso. Dúvidas? A gente está lá no chat, me procura lá. Ou qualquer coisa, volta o vídeo, assiste novamente. Não esquece de deixar o seu likezinho para ganhar mais um pontinho de participação. Beijos!